Graça e paz, eu sou o pastor Jaime, da comunidade cristã Resgatando Vidas para o Senhor Jesus. Quero deixar aqui um texto da palavra de Deus, se encontra em Levítico capítulo 1, versículo 4. A Bíblia fala: E porás a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Então a Bíblia nos mostra que no Antigo Testamento as pessoas levariam uma oferta até o sacerdote, e o sacerdote ali fazia uma oração de transferência do pecado do pecador que confessava ali diante do sacerdote para a cabeça daquela oferta viva. E após esse procedimento, essa oferta viva era sacrificada para que o sangue pudesse encobrir a vida do pecador. E esse procedimento era feito diversas vezes, mas a Bíblia fala em Levítico capítulo 16, no capítulo 16, versículo 21 em diante, que uma vez por ano o sumo sacerdote ele ia ali e colocava suas mãos sobre a cabeça de um bode expiatório. Era dois bodes, um era sacrificado e o outro era o bode expiatório que levava todos os pecados pela imposição de mãos para um deserto. E ali o bode morria de fome e de sede, porque era uma terra árida, sem comida, sem água. Então a Bíblia nos mostra esse procedimento, que esse sacrifício, ele além de encobrir o pecado, ele tinha uma validade de 1 ano. Mas a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro imáculo, o Cordeiro puro, ao qual receberam o pecado do mundo pela imposição de mão de João Batista no ato do seu batismo. Ele também foi conduzido pelo deserto e ali ficou sem comer, sem beber, durante 40 dias. E após voltar do deserto, os pecadores chegavam até Jesus crendo nele. Jesus apenas lhe informava que perdoado já estão os seus pecados. Então você vê a importância de nós conhecer a verdade que nos liberta. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 2, que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou do pecado, da lei do pecado e da morte. Então a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado no batismo e da morte na cruz do Calvário, onde ele derramou o seu sangue. Porque a Bíblia fala, lá em Hebreus capítulo 10, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Porque se aperfeiçoasse, ele diz assim no versículo 2, de outra maneira teria deixado de se oferecer, porque purificado uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência. Mas este, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Então era algo por ano, valia por ano, mas a Bíblia fala que o de Jesus foi perpétuo. Aqui, a partir do verso 12, ele fala assim, Hebreus 10, 12, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Então, quero concluir para você que Jesus Cristo, ele já tirou os seus pecados. E ele informava aos pecadores isso. E quando Jesus mandou que nós viéssemos a pregar o Evangelho, ele mandou que a gente pudesse pregar o arrependimento, para que as pessoas pudessem voltar para Deus. Porque a palavra arrependimento significa voltar atrás. Pregue o arrependimento e a remissão dos seus pecados. Então as pessoas têm que crer, ser informada que elas precisam voltar para Deus para ter os seus pecados perdoados. Você vê isso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando Pedro estava ali pregando o Evangelho, que 3.000 almas aceitou a Jesus, e eles perguntaram a Pedro o que deveria fazer. E Pedro disse, olha, arrependeis, Atos 2:38, arrependeis cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é uma capacitação que ele te dá para você viver no Espírito e sem pecado. Por isso que a Bíblia fala em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. O Espírito de Deus, ele vem sobre a vida daqueles que tomam posse. Ele recebeu a remissão de Deus pelos seus pecados, porque o sangue de Cristo, ele é muito superior ao sangue dos animais. A Bíblia fala que o dos animais cobria, mas o de Jesus tirou. A Bíblia diz em Hebreus 9, a partir do verso 11, que o sangue de Cristo, ele limpou a nossa consciência das obras mortas
para que nós possamos servir ao Deus vivo. Então eu quero deixar essa breve mensagem para você e convido a você a tomar posse.